A igreja diz amém. Você pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o nosso Deus. Palavra de Deus que eu quero ler com você. Nós vamos ler muitos textos, mas nós vamos usar por base a palavra do mês de Provérbios, capítulo de número 10. Aleluia, poderoso é o Senhor. Versículo de número 22. Te amamos, Senhor Jesus. Tu és digno de toda a glória, Pai. Diz a palavra do Senhor: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz consigo desgosto, ou ela não traz dores. Digo, a bênção que enriquece. Diga, é a bênção do meu Deus sobre a minha vida, e eu a recebo, e a compreendo, e vou desfrutar, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar com você, querido, a respeito de algo que o Espírito Santo já tem começado a falar comigo, e eu vou ser bem direta com você sobre essa verdade do Espírito Santo, que eu creio que é importante, é necessário. Nós já estamos na metade do ano de 2025. Na verdade, já estamos chegando mais que a metade, né? Já é 22 de junho. Então, queridos, nós não temos muito tempo para considerar todos os nossos projetos que nós já fizemos, já no começo do ano. Fizemos um tempo de oração de 10 dias, né? Oramos aqui. Trouxemos aqui nossos motivos, oramos diante de Deus, colocamos objetivos e alvos diante do Senhor. E Deus tem nos conduzido, pela sua palavra, a um lugar, querido, diferente, não é o mesmo lugar. E muitos de nós, ao invés de nós conhecermos o lugar que Deus tem para nós temos, às vezes, vivido os nossos próprios interesses. Como assim? Nós achamos que é só trazer o motivo, fazer um jejum, uma oração, colocar talvez o dízimo, a oferta, servir ao Senhor tal dia, está tudo certo, pastora. Não, irmão, a nossa vida com Deus ela é ininterrupta, ela não para. Nós não servimos a Deus só porque chegamos à igreja, nós não servimos a Deus só porque vamos ao culto, só porque participamos de uma igreja, não tem nada a ver, é muito maior a vida com Deus, vai muito além do que 4 paredes, do que um ambiente no fim de semana, ou em 2 vezes na semana, ou 3 vezes por semana. Não sei como é a sua vida, mas você e eu não podemos mais considerar a nossa fé apenas porque vamos à igreja. Porque essa fé de a igreja, irmão, ela é passageira. Como, pastor, a fé de a igreja é passageira? Quando acontece qualquer coisa lá fora, na igreja é o último lugar que as pessoas vão. A fé de a igreja acaba. Quando as pessoas têm problema, doença, elas não vêm na igreja. Quando as pessoas têm um desafio, quando elas vão de férias, elas não vão para a igreja. A fé de vir só na igreja, de buscar a Deus, passa. Passa quando as outras coisas enchem. Quando vai trabalhar, não está na igreja. Quando está com a família, não está na igreja. Então, nós temos que entender que a nossa fé, ela é uma fé muito maior. Ela invade as nossas vidas, ela não pode ser um culto, irmãos, aqui dentro. E aí, quando eu vou falar disso, querido, eu quero chamar a sua atenção para essa bênção. Porque nós não entendemos o que é ser uma bênção. O que é ter a bênção. O que é estar debaixo de bênção. O que é viver a expressão bênção? Bênção é favor. Bênção é a capacidade dada. Ontem, quando eu estava pedindo ao Espírito Santo, eu comecei a falar o nome de cada pessoa desta igreja dentro do Senhor. Sabe quando você diz assim, meu Deus, fulano. Senhor, fulano. Senhor, Senhor, aquele. Sabe quando você clama e diz, Deus, aquele. Deus, aquela. Sabe quando você está naquele desespero? E eu não estou falando que eu estava desesperada, mas no espírito havia algo como se Deus quisesse, querido, mostrar para nós que nós precisamos viver muito além do que nós estamos vivendo como comunidade. A nossa vida não está crescendo porque nós vivemos muito restrito à comunidade. Nós temos que nos expandir. Toda pessoa que começa um negócio, ele não quer ficar só dentro daquele cliente. Ele sabe que se ele tiver só aquele cliente, ele vai ter problemas. Ele tem que se expandir, ele tem que crescer.
Toda pessoa é chamada para crescer. A bênção de Deus é para se expandir. A bênção de Deus é para influenciar. É para todas as nações, é para todos os ambientes. Então nós não podemos querer ser bênção dentro da igreja. Ser bênção dentro da igreja é uma mentira. É o maior engano da humanidade. Ser bênção onde todo mundo está sentado e um apenas está falando, não é, querido, a verdade do evangelho. Isso não é ser bênção. Eu estou escutando, mas não significa que isso é a bênção de Deus. Ser bênção aqui dentro é muito pouco. Então eu quero chamar você para entender o que de fato essa bênção que a Bíblia diz que enriquece e ela não acrescenta dores. É uma bênção que me dá capacidade, que foi oferecida por Deus, para que o homem seja inteiro. Sabe qual foi o pedido que eu fiz para Deus na minha fé? Eu disse para o Espírito Santo, pedi de Deus de presente de aniversário, e eu disse para Ele, Senhor, o que eu quero é ser inteira, e para mim ser inteiro, tudo aquilo que o Senhor me deu também deve ser inteiro. Ser inteiro, irmão, ser completo, é não ter falta de nada, é não ter deformidade no caráter. Ser inteiro é não ser deformado. Ser inteiro é ser completo. Eu quero que você pense no que de fato significa ser de Deus. É ser inteiro, ser abençoado, é ser inteiro, é não ter deformidade, é ser completo, é ser perfeito. E pedindo a Deus sobre tudo isso, porque, irmão, se nós olharmos para a palavra de Deus e acharmos nela lugar para nós não vencermos, então você nunca vai ser inteiro, eu nunca vou ser inteiro. Na verdade, deixa eu aumentar. Porque se nós não formos inteiros, nós não vamos ter confiança para olhar para Deus. Que confiança eu vou ter de olhar para aquele que disse que eu podia ser tudo, e eu estou aqui na pior das minhas condições? O Deus que disse que eu podia ser feliz, e eu estou aqui em depressão, em tristeza, estou aqui amargurado, me sentindo solitário, esquecido, deixado, usado, abusado pelos outros. Como que eu vou olhar para um Deus que eu digo que Ele é a fonte de toda a capacidade e sabedoria? Eu não sei lidar com os problemas mais simples dentro da minha casa, eu não consigo lidar com as dificuldades do meu casamento, eu não consigo resolver os conflitos entre marido e mulher, entre filho, dentro das necessidades do reino, eu não consigo me dar bem com as pessoas. Como que eu vou ter confiança de olhar para um Deus que disse que me enriqueceu em todas as coisas e que me fez pleno pelo seu Espírito? Como que eu posso olhar para este Deus, servir e honrar esse Deus, quando todas essas áreas estão assim como que muito longe da verdade, bem distante da realidade? Porque quando a palavra do Senhor, ela diz que essa bênção enriquece, essa bênção é Deus dizendo que o homem foi chamado para ser inteiro, ou ele foi chamado para ele ser completo. E não completo de acordo com o que eu penso. Eu penso, de repente, que ser completo, isso aqui já daria para mim. Eu quero te chamar hoje para ter uma visão diferente, irmãos. Nós medimos a nossa vida muitas vezes pelos outros, medimos nosso ministério pelo outro, medimos quem somos por aquele que é menor do que nós, ou por aquele que faz diferente de nós, por aquele que está acima ou abaixo de nós. Nós medimos capacidade de prosperar pelo ganho, pelo faturamento da empresa tal, medimos o quanto é ser rico pela quantidade de posses e bens, medimos a autoridade pelos lugares que mandamos. A Bíblia diz, querido, sabe quem era que tinha autoridade em toda a terra? Eram homens de Deus, eram os nobres da terra. Sabe onde se decidia a história de uma cidade? Era nas portas dela, diante dos anciãos que serviam a Deus. Sabe onde as pessoas resolviam as suas questões? Não era, querido, num tribunal humano, era diante de um homem ungido, era diante de um homem chamado. Seja ele, querido, um problema sentimental, fosse ele um problema de divisão de herança, fosse ele um problema, querido, de negócios, era diante de pessoas de Deus. Sabe onde as pessoas buscavam cura? Era em Deus. Querido, eu gostei de um presente que eu nem falei para o meu esposo, porque quando eu cheguei em casa, eu fui orar e eu fiquei com vergonha. E eu disse para Deus, me perdoa, Senhor. Eu estou querendo fazer do dinheiro o que eu sou capaz de fazer. E eu tenho certeza que se eu falasse para o meu esposo o que eu queria, e ainda que seja caro, é uma coisa que talvez eu não sei. Eu gostei, mas sabe quando você diz assim, mas quanto tempo eu vou usar isso? Isso vai ser realmente importante? Vai? Mas quando eu fui orar diante do Senhor, eu disse, me perdoa, Senhor, eu estou tentando fazer
eu de Deus, eu estou querendo me dar o que eu quero ter. E eu disse, toma de volta o teu lugar, eu não vou comprar e eu não vou pedir isso para ninguém. Nem mesmo para o meu marido. Eu não vou pedir. O Senhor, se quiser, e achar que isso aqui, em algum momento da minha vida vai ser bom, é importante, o Senhor fará. Eu não quero. Eu não vou comprar. E aí eu estou dizendo isso para você porque nós estamos num tempo onde nós podemos tudo, porque deixamos de fazer Deus o centro do que me completa. E eu não estou dizendo que você não pode usar o seu dinheiro, comprar, negociar, fazer o que você quer. Eu estou falando que nós devemos depender de Deus e fazer dele a nossa fonte da nossa necessidade, inspiração ou desejo. Eu estou dizendo que muitos hoje, querido, mesmo na maior das lutas, vivem uma vida como se Deus não existisse. Eles compram, eles negociam, eles não perguntam para Deus, Deus, isso aqui de fato está mudando a minha vida em relação à minha fé. Eu estou falando da minha experiência, querido. Eu estou falando que muitas pessoas podem fazer o que querem, e elas não percebem que elas estão deixando de ser abençoadas quando elas fazem o que elas querem. Elas estão deixando de ser enriquecidas quando elas fazem as coisas como elas planejam. Elas estão deixando aquele que tem o poder de fazer tudo para elas, porque elas querem fazer da sua própria maneira. Pastora, mas então eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar Deus fazer? Não, eu confio na palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus, querido, nos dá, ela nos habilita, ela traz fé, ela não traz insegurança. Se surgiu algum despertamento, será que isso é bom? Ora um pouco mais. Busque de Deus a paz. Eu não estou dizendo que você não deve fazer as suas coisas, eu estou dizendo que antes de você tomar decisões, de ir e vir, de comer, de comprar, de negociar, de viajar, pergunte, Deus, isso aqui está dentro dos teus planos para que a minha vida, minha família, meus filhos, tudo que o Senhor me deu seja abençoado como o Senhor estabeleceu. Pastora, mas se for assim, então, se for assim, você vai ser a pessoa mais feliz, porque vai só estar aonde o teu Deus estará presente, te honrando e te capacitando. Porque os homens estão em lugares errados, fazendo coisas erradas, e depois voltam todos arrebentados, machucados, com medo, totalmente cheios de raiva, de rancor, porque eles não sabem o que é ser abençoado. Ser abençoado para o povo hoje, por causa da hipergraça, por causa da supergraça, é fazer tudo e dizer, Deus abençoa no nome de Jesus. Nunca foi plano que a graça, que o favor, que a bênção de Deus, seja que um homem se converta a Ele e faça o que Ele quer, em nome de Deus, e Deus fique com a bronca, com a responsabilidade, com o problema, e ele viva lá a vida que ele acha que ele merece como príncipe e rei da terra. Nunca foi assim a Bíblia. Os homens não foram chamados para receber a bênção e fazer o que eles querem. Eles foram chamados para serem abençoados por Deus. E através de serem abençoados por Deus, fazer com Deus aquilo que eles chamam de bênção. Fazendo com Deus a sua obra. Fazendo com Deus o seu casamento. Fazendo com Deus a sua história. Fazendo com Deus aquilo que eles imaginam que é importante. E quando você pensa dessa forma, a gente vai ver que não vai fazer um monte de coisa. Quando a gente diz que a bênção é fazer com Deus o que eu estou fazendo, você vai entender que muitas coisas você não faz mais. Muitas coisas você não vai simplesmente passar a pensar mais. Muitas coisas você não vai assistir mais. Porque quando você faz com Deus a sua vida, nós não fazemos mais aquilo que esse mundo diz que é importante. Aí, querido, Deus me mostrou que a bênção é um convite ao poder. Diga, a bênção é um convite ao poder. Eu não quero que você fique chateado, não. Eu quero que você saiba que você hoje tem que decidir ser inteiro. Ou então, irmão, olha, perna para quem te quero. Não tem lugar para quem não quer ser inteiro na presença de Deus. Tem problema, luta, pepino e todo tipo de coisa difícil. Quem quer ser inteiro, recebe graça. Quem quer apenas dar uma maquiada, fazer uma plástica, fazer um botox, levantar, tirar uma ruguinha aqui, eu estou muito cansada, chamam as pessoas, né? Eu não sei como é que é o bigode chinês, eu nunca observei como é que é o bigode, porque bigode é aquele negócio que a pessoa tem aqui, né? A fé não é isso, a bênção não é isso.
É eu estar dentro do meu auge. É eu comprar. É eu ter. Irmãos, a sua alma, você vai dar o quê por ela? Os dias estão chegando. Você viu aquela tragédia do balão? Quando eu ouvi aquela notícia que 3 pessoas foram encontradas abraçadas, meu coração, querido, chorou sem eu esforçar nenhum tipo de sentimento. Entendeu? Aquelas pessoas estavam apenas querendo passar um dia melhor. Aquelas pessoas não pediram por uma tragédia. Talvez estavam descansando com as suas famílias. Talvez queriam um momento marcante na sua história. Talvez pagaram tudo o que tinham para fazer um sonho real. Porque você sabe que tem pessoas que eles trabalham a vida inteira, que o sonho deles às vezes, eu queria conhecer tal lugar, eles trabalham a vida inteira para ir naquele lugar. E aquelas pessoas, hoje é notícia. O que ficou de tudo aquilo? E muitos de nós, irmãos, olhando para isso, não paramos, não refletimos, não fazemos uma oração, não esboçamos um sentimento, não voltamos para dentro de nós para agradecer por tantos livramentos, de tantas loucuras e má tomadas de decisões que muitas vezes praticamos, por tantos milagres, se saímos de dentro de um elevador, de um carro, numa pista, se chegamos bem em casa, se o nosso dia de trabalho fluiu, se você, querido, chegou inteiro, muitas vezes nós não refletimos, não temos, querido, como engrandecer a Deus. Que bênção é essa que não enxerga nada? Que bênção é essa que não enxerga Deus? Que não enxerga a saúde? Que não enxerga o lugar que Deus deu? Que não enxerga o irmão? Que não enxerga como está a esposa, não enxerga como está o marido, não enxerga como estão os funcionários, como está o amigo? Que bênção é essa que não enxerga como está o seu pastor, como estão os seus irmãos? Não enxerga em que estado está a cidade? Que bênção é essa? A bênção que só enxerga números, que só enxerga rios, curtidas, likes, que só enxerga fotos, poses. Isso não é bênção, querido. Isso é ilusão, isso é uma perdição. Essas coisas não deviam tomar conta da nossa vida como se fosse a coisa mais importante. Mas a palavra de Deus diz que a bênção é um convite ao poder. Poder de quê, pastora? Poder de transformar o caráter em uma forma de vida plena. 2 Pedro, vamos ver a palavra do Senhor. Então hoje, como presente de aniversário, eu espero que você receba essa palavra, tá bom, querido? Fica feliz, porque é meu presente de aniversário para você, dado pelo Espírito Santo. Viu? Eu pedi para Ele. E Ele me deu a palavra. Então, você poderia rejeitar se fosse eu. 2 Pedro, capítulo de número 1. Você já viu como é difícil quando você tem uma coisa faltando um pedaço? Quando as coisas não estão completas? Quando você vê assim, nossa, aquele lugar é tão bom, mas está faltando isso. Aquela pessoa é tão legal, mas aquele negócio ali, nossa. Meu Deus. Fulano é uma benção, mas Beltrano é assim, mas meu marido é assim, minha esposa é assim, meu irmão é assim. Querido, que tristeza que dá quando você... Aí o que a gente faz quando uma coisa não está... pastora, desse jeito eu vou ter que fechar os olhos e eu não vou nem mais olhar para nada. Querido, por aí mesmo. Fechar os olhos e olhar para a palavra de Deus e dizer, por que isso está assim? Não devia estar assim. Por que está faltando? Seja fé, seja amor, seja alegria, seja paz, seja prazer, seja busca, seja fervor, seja comunhão, seja adoração, seja fidelidade, seja obediência. Por que está faltando? 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Diga vida e piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participante
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O propósito da bênção de Deus é que eu tenha poder divino para viver uma vida liberto das corrupções, dos prazeres, das paixões, dos males que tiram todos os dias uma parte de mim, das cobranças que todo dia querem me matar um pouquinho mais, das provocações que todo dia querem me deixar irritado, nervoso, das mentiras que todo dia quer provocar uma confusão e uma briga dentro da minha casa. O propósito da bênção é me dar um poder que transforme a minha forma de ver a vida, não como a pessoa está fazendo de errado contra mim, para me esgotar, para me fazer tomar uma decisão errada, para largar, para ir embora, para esquecer, para dar um chute, para deixar tudo para lá. O propósito da bênção é me dar poder de enxergar, segundo a palavra de Deus, o que Ele me fez, e não aquilo que a situação está fazendo para me tornar. Se eu não tiver essa bênção de enxergar o que as coisas estão fazendo na nossa vida, nós estamos perdidos, meu irmão. O que está acontecendo? A bênção é o poder de transformar a minha vida numa natureza bela, numa natureza boa, numa natureza sensata, numa natureza viva, não uma natureza morta, triste, abatida, ansiosa, pesaroso, sobrecarregado. É o poder para transformar as cobranças, as lutas, as necessidades que estão tentando acabar com o meu emocional, dividir os meus sonhos, tirar tudo que o Senhor disse um dia que faria na minha vida, roubar de mim, me seduzir, me colocar prostrado. Bênção é o poder de eu entender, querido, que por mais difícil que a vida esteja, o meu Deus tem caráter, e o meu Deus me deu caráter, e o caráter do meu Deus não se corrompe com as coisas que estão acontecendo nessa terra, e o caráter do meu Deus não se consome, não acaba, não passa, porque alguém está pisando em cima de mim como se eu fosse uma barata, porque alguém está me humilhando, me denegrindo, me envergonhando, esbanjando, querendo fazer tudo contra mim, me ignorando, fazendo pensar que eu não sou ninguém, falando coisas que não deveria falar, se fingindo, simplesmente para me ver na pior. Eu estou dizendo para você que a bênção de Deus enriquece, ela não empobrece, ela não tira, ela acrescenta, ela multiplica, ela dá entendimento. A bênção do Senhor é a natureza de Deus, transformando quem eu sou no que Ele é, transformando aquilo que eu sou no que Ele é. Eu não sou a bênção, Deus é a bênção na minha vida quando a sua palavra é crida dentro de mim. Eu não vou ver que nem o mundo está fazendo, tudo que está fazendo. O que eu entendo quando eu vejo o mundo fazendo o que faz? Quando eu tenho a bênção de Deus, eu entendo que meu Jesus está voltando. Eu entendo que a minha vela, a minha lamparina tem que ter, o que eu entendo? Vai lá dentro de casa, veja se tem óleo na lamparina, veja se tem experiência com Deus para aguentar a parada. Um homem de Deus que tem a bênção de Deus, vê a tempestade chegando, o que ele vai fazer? Vai ficar horrorizado, quebrando com medo? Não, ele vai ver se a casa dele está firme. Aonde que ele edificou a casa dele? Aonde que está firmado os alicerces da casa dele? Cadê a mulher dele? Cadê o filho dele? Cadê os parentes dele? Ele vê que o mal está chegando, o que ele vai fazer? Ele vai cobrir tudo, faz que nem a Raabe. Dá uma olhada para a mulher quando viu. As ameaças estavam lá, Israel estava chegando. A palavra de Deus diz, querido, que aquela mulher não poderia entrar. Mas aquela mulher buscou ser transformada. Ela era uma prostituta, tinha um bordel, tinha um lugar de demônios aonde destruía e fazia tantas coisas que só Deus sabe como são. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher
almejou ser transformada, entrar na herança daquele Deus poderoso que mudou todas as coisas, aquele Deus que quebrou as idolatrias do Egito, aquele Deus que mudou toda a história do seu povo que era escravizado. Aquela mulher ansiou, e quando ela viu a guerra chegando, Jericó, querido, se fechou, como muitas pessoas quando tem luta, se fecham ao invés de buscar a Deus. O homem de Deus, quando vê a luta, ao invés simplesmente dele levantar as suas barreiras, que ele pode fazer isso pela fé, ele vai buscar saber onde é que está o seu coração. Porque se o seu coração estiver errado, querido, como disse Mordecai para Esther, você pode estar dentro do palácio, minha filha, pode ser a rainha da Pérsia, de todas as 27 províncias, você vai morrer aonde você estiver. Escape e livramento Deus vai dar para todo o seu povo. Mas se teu coração não estiver fazendo o que Deus te mandou fazer para você ser a rainha que Ele disse que você é, então não adianta nem você existir, nem ficar chorando, nem arrumar um bunker. Porque a bênção de Deus não é proteção contra a ameaça disso ou daquilo, é vida. Bênção de Deus é vida. A morte não pode possuir a bênção de Deus, querido, porque a bênção de Deus tem caráter, e aonde o caráter de Deus está, o pecado, o diabo, o mal não pode ficar. Isso é bênção. O que é a bênção? O poder de eu ser transformado e ser liberto. Quantas coisas, irmãos, já nos corromperam, quantas palavras já nos destruíram, quantas amizades já nos tornaram pessoas incrédulas, revoltadas, tristes, briguentas, encrenqueiras, fofoqueiras, mentirosas. Quanto desse mundo, dessa vida, tornaram a nossa vida assim, difícil de lidar. Por isso que a palavra do Senhor fala que o significado da bênção é o poder de transformar a nossa vida na natureza de Deus. Você não vê Deus rancoroso porque os homens estão fazendo tudo de errado. Ele continua sendo longânimo, dando chance para eles se arrependerem. Deus continua dando chance para as pessoas tomarem as decisões certas. Só que, como eu disse para você no começo, o tempo não para. Você pode não decidir hoje, esse tempo é contado contra ou a favor do que você está fazendo. Se nós não tomarmos a decisão de sermos íntegros, de sermos inteiros, o convite de Deus é ser inteiro. Por que a bênção de Deus é o poder de transformar o homem, de ser íntegro, pastora? Porque o homem só pode ser inteiro, completo, quando ele é transformado na obra que a bênção oferece. Escute, eu vou ler de novo. Um homem só pode ser íntegro, inteiro, completo, quando ele é transformado na obra que a bênção que ele recebeu oferece. Você e eu nunca seremos inteiros enquanto não formos transformados na obra que Deus estabeleceu, que é Jesus. A Bíblia diz que o propósito do Pai é que todos sejamos como Cristo, irmão. E nós não podemos ser como Cristo, vindo uma vez na igreja, lendo a Bíblia de vez em quando, orando quando tem problemas, ou fazendo o jejum quando a casa já caiu. Você está me entendendo, querido? Isso não é ser bênção, e isso não é ter bênção. Bênção, querido, é favor. Então entenda. A bênção é Deus estender para mim um favor. Eu não podia fazer algo, então Ele me fez o favor de me dar aquele algo que eu não era capaz de fazer, de entender, de viver. Então favor é graça, e graça é uma capacitação, não mais do homem, como diz Romanos 6, viver segundo o pecado, segundo Adão, segundo as práticas velhas do passado, mas graça é uma capacitação divina, aonde eu sou chamado todos os dias a me renovar. Querido, qual é o prazer da vida? Renovar. Você tem exemplo de renovação. Todo homem se renova sempre. Todos os dias nós somos chamados a renovar. Quando a nossa vida, por exemplo, chega lá aos 70, 80, chegam os netos. Deus renovou a bênção. A Bíblia diz que quando o homem ainda na sua idade avançada, a palavra do Senhor diz que Ele vai continuar dando frutos. Seu trabalho não para, querido, de prosperar. A honra de Deus não para de crescer, porque alguma coisa, Ele não está mais naquele lugar. Ele não está naquele lugar, mas Ele gerou tantas bênçãos, querido. O poder de Deus mudou tanto a sua vida, que Ele não se sente um frustrado, um infeliz, agora eu vou morrer desse jeito. Vamos para... Vamos para Noé. Eu vou
capítulo de número, no Gênesis, capítulo, deixa eu ver qual que é o texto que eu vou ler. Vamos falar do Noé. O 6. Então, nós não podemos ser inteiros se não cumprirmos a missão. E quando esse poder é dado para tirar o homem da sua vida. Diga, o poder de Deus é dado a mim para tirar a minha vida de mim mesmo. Sabe, querido, o poder de Deus é para tirar nós do nosso lugar. É para colocar Deus no seu lugar. Você sabe que eu fui tirada de lugar. O pecado me tirou do meu lugar. Não tem como alguém que conhece a Bíblia, o menor que seja, desde o Gênesis. O homem foi colocado no lugar de comunhão, de honra, de obediência, de todo conhecimento, de toda riqueza. O homem estava farto, o homem era completo, tinha uma família, o homem tinha tudo. Tinha rios, tinha frutos, tinha todas as coisas. A Bíblia diz que então o pecado chega e tirou o homem desse lugar. O pecado que entrou na nossa vida nos tirou desse lugar pleno. E para piorar, junto com esse lugar foi tirado tudo que nós éramos em Deus, felizes. Quando o homem sai da comunhão com Deus, sabe, querida, a maior prova de que nós não estamos assim mais tanto assim com Deus, é que as coisas nos abatem muito. Isso é muito sério. Você levar um choque, ficar triste, chorar, ficar assim, com raiva de alguma coisa, é normal. Você ficar aí, mostra que Deus não está mais lá, que a bênção do Senhor não conseguiu fazer nada por você. E ainda eu penso que sou abençoado. Eu não sei se você entendeu, mas sabe qual que é a prova de que eu já não estou com Deus abençoado como deveria? É quando as coisas me prostram ali e eu passo dias, anos, estações inteiras naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas coisas, vivendo as mesmas práticas. Não há bênção nesse lugar. Deus não é mais o que Ele disse que era. Gênesis 6, o versículo de número 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, o pecado, ele é astuto, não é brincadeira. Não brinque com o pecado, não dê lugar para o pecado. Nós estamos num tempo em que o pecado ele tomou muitas formas, que não é mais. Hoje você sabe que muitos pecados já são legalizados. Tanto maconha quanto prostituição. Qualquer coisa já é lei. Você pode até juntar uma coisa maligna, depravada, no pior nível, que hoje é considerado certo e correto aos olhos das leis humanas. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas os homens estão se conformando a estas obras, quando Deus diz que o poder da bênção é me transformar a ponto de eu ser tirado dessa corrupção que há no mundo. Os prazeres, esse lixo imundo, que me corrompe, me consome, a ponto de eu não ver mais meio daquilo mudar. Não, mas é assim mesmo, mentira, o diabo, o pecado te cegou, te destruiu a tua confiança. Família é assim mesmo, mentira. O diabo e o pecado arruinou a tua imagem de Deus, desfigurou, arrancou a tua sensibilidade espiritual de entender, não te deixa mais enxergar quão santo Deus é. Deus nunca vai se embrenhar no pecado de um homem para tolerar ele como filho, como marido, como pai, seja como quiser, como ovelha, como pastor. Deus não se une ao pecado. Deus se fez pecado na cruz para nos libertar do pecado e nos fazer filhos inculpáveis diante de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos como luzeiros neste mundo. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo de número 15. Deus não nos fez para concordar, aceitar, mas isso e aquilo. Veja o preço da sua alma, querido, venda logo ela. Vai logo com o mal para onde você quiser, mas não diga que tem bênção de Deus quando toleramos, quando aceitamos essa deformidade dentro de nós.
quando aceitamos essa baixaria, essa falta de respeito, quando toleramos a falta de amor, de busca, de obediência, de fé, isso é Satanás, que desfigurou o pecado numa obra legalista. Ai, pastora, desse jeito você vai ficar sozinha. Antes só do que mal acompanhado, já dizia o ditado. Sabe qual é a coisa que mais importa para Deus? É que um homem diante da sua cruz decida se ele vai passar para o outro lado ou se ele vai ficar aqui. Nós não vivemos, querido, de mentira. Nós vivemos pela verdade. Enquanto eu estou dizendo isso para você, muitos males estão acontecendo que Deus quer tirar da tua alma. Mas eu vou te dizer, irmãos, muitos deles já fazem parte da sua vida e não querem mais te deixar. Muitas coisas que nós já deixamos ficar lá há muito tempo. Eu vou mexer com isso para quê? Para você ser de Deus. Porque se você não mexer com isso, já mostra que você já está do outro lado. Ou você é, ou eu não sou de Deus, irmãos. Ou eu sou bênção, ou eu não sou bênção. Bênção não é fazer alguma coisa para Deus. Bênção é ser inteiro. Aqui, no trabalho, aonde for. Pode acontecer problemas e desajustes. O que eu li aqui? O Noé estava no meio do pior tempo da sua história. A Bíblia diz que a integridade, aquele homem, ele não aceitou se corromper. Não é que Noé era diferente dos outros. Ele manteve os seus valores e ele pagou, ele preparou, ele se organizou, ele se defendeu. Como que você está fazendo para viver a integridade do Senhor? Se juntando, porque senão vão te deixar de canto. Meu filho esses dias veio falar para mim, é porque na escola é coisa e tal. Às vezes ele conversa comigo, eu falo, meu filho, nós fomos chamados para ser luz. A luz não tem nada a ver com as trevas, irmão. Fala o que tem a ver luz com trevas. Fala o que tem a ver, irmão. Um homem de Deus vai ter problema onde ele chegar, se ele for de Deus e se ele continuar de Deus. Se não tiver problema lá, querido, muda a sua carteirinha, que ela já não é mais a mesma, viu? Talvez já entrou um outro carimbo aí de... Se esse homem de Deus, como dói dizer isso, irmão, já não age mais segundo os valores cristãos que um dia o levantou lá da miséria. Eu não sei o quanto que é importante para você ser tirado do pecado, irmão. Eu não sei se você acha que a sua vida é fácil. Você já pensou na morte? Muitas pessoas pensam na morte no sentido apenas, está enfrentando um tratamento difícil, aconteceu um acidente. Pensa na morte como no caso essa catástrofe, como os ataques, como o bombardeio. Pensam na morte assim, acabou. Não, querido, a morte nunca acabou com nada. Nunca. O pecado, sim, acabou com tudo. O que mata não é a morte, o que mata é o pecado. Diga, o que mata não é a morte. Diga, o que mata é o pecado. Morrer, querido, com Cristo, é viver eternamente. Morrer sem Jesus, sem transformação de caráter, é padecer eternamente. E eu não sei quando que as pessoas pensam, pensa na nossa vida, que às vezes não é fácil vivermos hoje. Agora pensa viver assim, sem nunca ter fim, numa medida do inferno que nós não imaginamos qual é. Pensa essa vida sem dormir, sem comer, sem ter paz, sem ter alegria, sem ter família, sem ter nada, pelo resto dos séculos dos séculos. Porque às vezes nós não entendemos o que é eternidade. Pensa a eternidade como a vida que você leva. Só que a diferença é que não tem casa, não tem comida, não tem marido, não tem prazer, não tem nada. Essa é a vida que o inferno preparou para os homens que não creem na palavra de Deus. Que o inferno, na verdade, foi colocado, não que ele preparou. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. E os homens que não creem, infelizmente, acabam indo para lá porque eles escolheram não serem transformados. Então entenda comigo, querido, faça uma equação bem simples. Se eu for transformado, eu não vou para aquele lugar. Mas se eu for transformado, eu tenho uma nova história. O pecado não vai me matar. O corpo do pecado apenas será destruído porque é uma natureza que não pode herdar o reino dos céus. Mas o pecado não vai me consumir. Ele não vai tirar de mim a alegria do Senhor. Para nós terminar, querido, o poder de tirar o homem da sua vida e colocar ele na obra de Cristo
É esse poder que nós chamamos de bênção. Então, quando alguém falar para você que você é uma bênção, você pensa assim: que poder eu tenho que está mudando a minha vida? Quando Deus oferece a bênção, Ele nos chama a ser inteiro diante do que a vida fez, do que a luta tirou, do que o inimigo roubou, do que a carne e o mundo corrompeu, torceu, desfez. Quando Deus oferece a bênção, escute o que Ele está dizendo. Ele mandou o Noé. Aqui eu estou ainda falando do Noé, mas nós poderíamos falar do Neemias. Nós poderíamos falar do Jabes. Quando Jabes orou em 2 Crônicas 9, capítulo 4, versículo 9, aquele homem estava tão esgotado, a genealogia dele estava sabotada de tanta coisa que não... E a Bíblia diz que o Jabes orou, ele disse: Oxalá que me abençoes, Deus. Oxalá, mude a minha vida, Deus. Me abençoe, alarga o meu território. Que a tua bênção seja sobre mim. E a Bíblia diz que Deus honrou e atendeu a oração do Jabes. A palavra de Deus diz que quando Neemias viu a situação do seu povo Israel, ele disse: Deus, que o teu favor, que a tua bênção seja sobre mim em favor dos meus irmãos. Me ajuda a fazer alguma coisa por este mal que está tomando conta de Jerusalém, fazendo o teu povo uma vergonha. E ele diz: neste tempo eu era copeiro do rei. E o rei então diz: o que você precisa, Neemias? E ele diz: ah, meu rei, se o senhor puder, me manda para aquele lugar para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele já era bem sucedido, mas aonde ele se fez completo foi na obra de Deus. Eu sei que você é casado, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem filho, mas sabe o que vai fazer você completo? É você terminar a obra que Deus te deu no teu coração para você fazer, e parar de se sentir um coitado, uma vítima do sistema da correria, que não deixa você fazer mais nada por ninguém. Essa é uma vida mentirosa, ardilosa de Satanás. Neemias era bem sucedido, sabe aonde ele atendia? No palácio. Ele era o homem de maior confiança. Ele era do maior escalão do rei. Ele não estou falando aqui de uma pessoa qualquer, que muitas vezes nós falamos de bênção, as pessoas pensam que bênção, ser de Deus, ser bênção, é viver uma vida miserável. Ser bênção, querida, é ter poder, é poder estar onde você quiser estar, porque onde você quiser ir, o teu Deus te leva. Isso é ser abençoado, não é ficar com medo, ficar covardado. Ai, eu sou pequeno, sou miserável. Se você vê de onde Deus me tirou. Eu não sei, Iracemápolis talvez seja grande para você. Mas da onde eu vim de uma cidade chamada Pé do Morro, Aragominas. Porque todo lugar as pessoas dão nome estranho, né? A cidade tem um nome, eles dão um codinome lá para a cidade, né? E eu estou... De lá, Deus me levou para outro lugar mais difícil ainda, irmão. Só Deus para me arrancar da onde que eu fui parar. Meu pai decidiu mudar. Se você souber o nome da cidade, por onde eu fui, você vai dizer: pastora, você é um milagre. Sou, irmão. Eu sou bênção de Deus. O que vive em mim não é eu, é Deus, é a bênção, é o favor, é a misericórdia, querido. Quando eu vejo de onde o Senhor nos tirou, quando nós tínhamos roça, lá no estado do Goiás, querido, dos lugares, dos caminhão de arara, aquelas coisas, aqueles pau de arara que chamava, sabe? Sabe quando você anda em pau de arara? Você já andou em pau de arara? Aqueles caminhão de madeira, aqueles troncos de madeira. Que vivia, querido, pessoas morrendo, porque não tinha segurança. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, estende os seus olhos de amor, querido. E tem prazer. Eu não sei se você nunca foi tirado de nada, talvez por isso você não se alegra. Talvez você já viveu num bercinho lindo. Talvez você tem tudo que papai e mamãe pode dar. E olha, toma cuidado com tudo que papai e mamãe pode te dar. Pode te cegar, pode te roubar, pode te impedir de enxergar quem é de fato papai, quem é de fato Deus, quem é aquele que te abençoa, quem é aquele que te honra. Você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem dinheiro, você tem um carrão. Cuidado para ele não te tirar da bênção que Deus diz que você é. Cuidado para você não colocar os olhos naquilo que, querido, vão embora, que voam, porque isso que os teus olhos vê é passageiro. Então eu estou falando tudo isso, irmão, porque às vezes nós não reconhecemos de onde Deus nos tirou. Você pode dizer assim: ai, pastor, graças a Deus não tive uma história dessa. Mas eu vou dizer, você estava no calabouço igualzinho eu. Talvez o teu calabouço só era mais bonito do que o meu, né? Porque a Bíblia diz que todos estávamos no império das trevas.
Talvez a tua sala tivesse ar-condicionado no calabouço do diabo e ele te enganou mais tempo do que eu, porque eu não tinha ar-condicionado, a minha casa não tinha nem porta direito, era tramela. Conhece tramela? Pois é. Então talvez você vivia, enquanto estávamos lá naqueles lugares, talvez a sua casa tivesse colchão, a nossa era folha de banana que você faz aqueles colchão. Os homens faziam na roça para fazer cama, aqueles pés de pau. Meu pai fazia, quando meu pai fazia tijolo, meu pai já fez tijolo, eu me lembrei dos egípcios. Meu pai fazia tijolo de barro mesmo, não tinha cimento naquela época, né? E ele fazia lá para fazer algumas coisas. Então, às vezes, o teu calabouço era mais bonito, né? Lindo. Talvez a sua privada tenha até bidê. Talvez tenha até ar-condicionado no seu banheiro, para você não pegar, né? Não sei como que é o seu banheiro lá. Nossas privadas lá eram lá no fundo do quintal. Tivesse vontade de fazer alguma coisa, só misericórdia para ir correndo lá, entendeu? Mas isso tudo fala de um lugar só. Um calabouço, um império de trevas. Talvez você não enxerga Jesus porque as tuas trevas parecem mais bonitas do que as minhas. Porque talvez você tinha papais, talvez você tinha amigos, talvez você saía, comia. A gente comia o que dava para comer. Então talvez a sua história não tenha muito a ver com a minha história, mas eu vou dizer que o lugar do inferno era o mesmo que nós vivíamos. Talvez você namorava todas, talvez você pegava todas e acha que por isso estava melhor do que os outros, que não tinha ninguém, que era solitário. Mas é o mesmo inferno que todos os homens viveram. Eu vou dizer que inferno é um só. Seja aqui, seja na Ucrânia, seja lá debaixo na faixa de Gaza. O inferno não é lutas naturais, é um lugar de trevas, onde o diabo aprisiona a vida dos homens. Seja cantando, seja dançando, seja no espaço, seja na fazenda, seja, querido, na primeira classe, na terceira classe, seja de ônibus, de bicicleta, de jegue, seja de a pé. O calabouço do inferno é o mesmo para todos que não conhecem a Cristo Jesus, o Senhor. Todos estão debaixo da mesma condenação. E o único poder que tira essas pessoas de lá é a bênção do Senhor. Conjunto louvor esteja comigo no altar. Então não fica feliz com muita bênção aí, não. Porque às vezes é só uma enganação. Quando Deus oferece a bênção, irmão, é o mesmo que integridade e caráter. É o mesmo que nos fazer perfeito, apesar dos desertos, medos. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou? Ele me falou do Jó. Deixa eu citar o nome. Tem forças que tentam, querido, combater a nossa vida e fazer a gente um infeliz, um desgraçado, uma pessoa grossa, estúpida. Você não é isso, querido, que a vida fez. Eu não sou o que a vida fez de mim. Eu não sou o que ninguém pensa de mim. Eu não sou o que coisa alguma faz para mim. Só que eu só descubro isso quando a bênção de Deus me transforma, quando Deus abre os meus olhos. Olhe para mim, querido. É eu que sou a bênção, tá? Depois você olha para as outras bênçãos, tá? A palavra de Deus diz que Moisés, olha só, achou que ele já havia vivido tudo. Mas o Moisés não era completo, um homem frustrado, querido, vivendo a sua idade avançada, pensando que ia morrer naquele deserto. E a Bíblia diz que ele não tinha ainda desfrutado a natureza que transforma, que enche e que fazia ele ter vida outra vez. Você sabe que o Moisés, com 80 anos, ele foi levantado por Deus. Poder da bênção não escolhe idade, não escolhe tempo, escolhe pessoas que queiram ser transformadas. Você acha que pelo que você já viveu, você está completo? Não, se você não está completo, você precisa de um encontro hoje com a bênção de Deus, com o favor, com a capacidade de Deus. A palavra do Senhor diz que Abraão, por exemplo, ele foi convidado a ser íntegro. O Senhor disse assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, seja íntegro. Abraão, eu te chamei para ser bênção. A mesma coisa, é como se Deus, querido, depois de um tempão com Abraão, disse assim: Abraão, até quando você vai usar minha bênção em vão? Até quando você vai usar minha bênção e ser esse mesmo cara atrapalhado, essa mesma pessoa encrenqueira, essa mesma pessoa que só dá mau testemunho, que não faz nada direito? Até quando você vai fazer as coisas que nem dá na sua cabeça, quando eu te dei uma direção para você seguir? Irmão, Deus não é brinquedo e nem brincadeira. Você acha que Deus te deu Jesus para fazer dele
uma coisa qualquer para ser salvo no último dia. Ó Senhor Jesus, no dia que lá, o Senhor sabe, né? Eu vou pular daqui, eu não sei se eu vou para baixo. O Senhor, por favor, manda uns anjos para me levar, porque quando eu morrer, aqueles que não tiverem Jesus, vai para o abismo. E os que tiverem Jesus, irmão, vai ter anjo para levar para cima. Então é melhor que você esteja muito bem com o rei, para você não afundar na hora que a morte chegar. Porque se Jesus não voltar antes desse dia chegar, é assim que é a história da humanidade. Esse é um filme de terror, pastor, é uma pregação, é um culto? É, querido, tudo isso aí para ver se Deus faz alguma coisa para acordar você para a sua integridade. Mulheres cansadas, oh meu Deus, eu também canso, irmã, mas sabe a coisa que mais me cansa? É a falta de fé, de busca a Deus. A coisa que mais me aborrece é ver as pessoas fazendo tudo o que eles querem e para Deus não tem disposição. Isso é a coisa mais estressante para um homem de Deus. Quando Jó, para terminar, disse assim, no capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 8. O diabo estava lá olhando Jó. E o Senhor disse para ele: tu viste meu servo Jó? Homem justo, íntegro. A palavra de Deus diz que o diabo falou para ele: Jó é nada. Jó não tem nada disso aí que você está falando. Jó só está cheio de bênção, de coisas. O diabo tentou, querido. Ele não venceu em Jó, graças a Deus. Mas ele tentou deformar a imagem da bênção de Deus com coisas que os homens fazem ou têm. E o Jó provou pela sua capacidade de ser transformado pela sua fé. Irmão, a tua fé é muito poderosa, querido. Se você crê, você não precisa ser ruim. Você é ruim porque não crê. Você é chato porque não crê. Você é briguento. Você é uma pessoa que não se dá com os outros porque não crê. Você não gosta de mim porque não crê. Porque se crê, você amava a pastora. Você não tem respeito pela tua mulher porque não crê. Porque se respeitasse a sua mulher, você ia ver quanto de Deus tem nela. Se você cresce em Deus, ia ver quanto de Deus tem na sua esposa. Ao invés de ficar denegrindo a imagem dela, quando despreza. Sabe por que você não se dá bem dentro de casa? Porque não está bem com Deus. Está com a vida arrebentada. Está sem bênção, irmão. Eu não vou nem te dizer o que eu vi aqui. Deus mostrou, querido, a Satanás que o homem de Deus, ele pode ser íntegro quando tudo dá errado. Diga: eu posso ser íntegro. Mesmo quando tudo der errado. Pastora, na depressão tem integridade? Tem Deus, irmão. Da onde você tira Deus? Não tira Deus de lugar nenhum, tudo é dele. Da solidão, pastora, o homem pode ser íntegro na solidão? Pode. Você não precisa se prostituir porque é sozinho, nem brigar com ninguém, nem ser uma pessoa ruim, querido. E no abandono? E na traição? Eu posso ser íntegro? Querido, a integridade é o dom mais precioso, que é a bênção. A bênção é o poder de ser uma pessoa de retidão, correta. Quanto poder, graça, você e eu temos, se nós não permanecemos íntegros, pastora? Quanto poder há em mim, se eu não fico íntegro? Não tem, querido. Se eu não estou sendo transformado, Deus não está ali. Eu vou ler o último texto, você pode se colocar de pé, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu perguntei para o Espírito Santo, alguém que perde a integridade, o que ele perdeu, pastor? Ele deixou de andar com Deus. Ele deixou o favor. 1 Tessalonicenses. Depois do culto você ainda vai querer vir dar um abraço de feliz aniversário, aqueles que não me deram? Pois é, se não quiser não tem problema não. Deus já me libertou, viu, querido? Fique em paz. Eu não estou brava, não estou com raiva. Até minha filha vive perguntando, você está brava comigo? Eu falei, pelo amor, irmão do céu. Mas a mulher fala como se estivesse querendo bater em todo mundo. Pois é porque você não crê em Deus, que você acha que eu quero te bater. E talvez você mereça. Por isso que você pensa assim, porque você sabe que se nós pedir para Deus a conta aqui, quanto você está devendo, você ia dizer, ainda é pouco o que ela disse para mim. Posso pedir para ele tirar a sua conta? Posso pedir para ele te mostrar o tamanho da sua conta? Ele já zerou lá no Calvário. Mas será que nós fomos transformados para desfrutar de uma vida íntegra? 1 Tessalonicenses 5, versículo de número, olha só, que Deus lindo. Versículo de número 23. O meu Deus
da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou te dar um convite para a integridade. Esse convite, querido, vai funcionar a partir do momento que você se deixar moldar pela palavra. Não é ninguém, nós não vamos mudar você. Por exemplo, quando as coisas acontecem de ruim na minha vida, o único capaz de mudar o que as pessoas querem que eu entenda, aceite, queira, irmão, eu já saí fora, eu já conheço essa treta do capeta já há muito tempo. As coisas dão errado, para ver se eu volto para ser aquela carnal sem temor, sem responsabilidade. Eu sei que se eu não buscar Deus, eu vou ficar uma fera. E o que eu faço? Eu morro lá na presença dele. E eu começo dizendo: Senhor, eu falo tudo para Deus, irmão. Tudo que você possa imaginar, eu falo para o meu Deus. Não, eu meço as palavras e peço para Ele, se Ele não compreendeu, que Ele traduza do jeito que eu estou sentindo. Porque às vezes é a única palavra que eu consigo expressar para dizer o que eu estou pensando, daquilo que está acontecendo, é essa palavra, Deus. Mas se essa palavra está errada, o Senhor me perdoa, porque é isso assim que eu penso. Sabe por quê? Eu não quero a poder. Eu não quero que o meu marido, a Bíblia diz que o marido, né, o coração do marido confia na esposa. Ela não lhe faz mal, mas bem todos os dias. E vice-versa. Por quê? Porque existe uma fé ali. Leia a Bíblia, querido. Você vai ver que caráter que Deus te deu. Sem ler, você vai estranhar muita coisa. Você vai se sentir ameaçado na maioria delas. Vai se sentir triste, talvez incapaz de fazer. Mas Deus, Ele não mudou. Vamos adorar o Senhor para nós irmos para a nossa casa. Tu és digno.